Mas eu comecei a trabalhar, ou empreender então, foi uma coisa meio involuntária. Eu já trabalhava dentro de uma marcenaria então desde os meus 13 anos de idade. 17 para 18 anos surgiu a oportunidade de me tornar sócio dessa empresa. E lá eu fiquei até os meus 27. Esse foi o primeiro negócio, de fato, que eu agi ou que eu tive como empresário, assim. Eu não podia ser nem o grande empreendedor porque não tinha o dinheiro suficiente, mas não queria ser o senhorzinho do lápis na orelha. Então eu sempre pensei um pouco diferente, né? Um pouco fora da caixa. E aí, então hoje eu atuo no segmento de bazar, estacionamento. Tem alguns projetos, mas ainda embrionários, ainda na área de TI. Eu tenho academia, tem loja de produtos naturais, eu tenho de um fundo de investimento, mercado financeiro, que eu opero um fundo, mas não tenho recursos terceiros, enfim, é recursos próprios. Estou prestes a adquirir um novo negócio também, um outro segmento, alimentação, só não vou divulgar. Construção civil também, a gente atua. Então são bastante segmentos diferentes, daqui a pouco eu até esqueci algum no meio do caminho. Fala pessoal, boa noite, tudo certo? 7030 tá voltando. Hoje a gente tá aí com um convidado mais que especial, aí um cara que eu conheço já há anos, meu mentor, me formou, meu amigo, né? Talvez parceiro de negócio e quem sabe, né, futuramente. É um cara aí com quase 20 anos de empreendedorismo. O cara tem mais de 5 negócios que nós vamos falar aqui ao decorrer do programa, né? Então, empreendedorismo por hoje vai ser, cara, faca na caveira hoje. Quero apresentar então aqui Roberto da Luz. Cara, fiquei lisonjeado até com a apresentação. E baita responsabilidade, né? Pô, baita responsa. Né? Contigo, né? E primeiro eu queria agradecer o convite de vocês de estar aqui hoje, né? Eu acho que toda vez que a gente conversa sobre negócios e que a gente consegue juntar mais de uma cabeça no mesmo lugar, sempre sai alguma coisa bacana, né? Top, positiva. Top. Então, fica aqui meu agradecimento ao canal de vocês e por me receberem aqui hoje, né? É isso aí. E eu queria fazer uma pergunta pra vocês, quebrar o protocolo hoje. Antes? Vai começar a perguntar. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Vamos lá, então. Eu quero saber da onde veio o nome do canal de vocês, do podcast. 7030 vem da onde? Quer falar ou eu falo? Ah, tem que ser tu? Tem que ser eu. Cara, então, 7030 ele vem numa polêmica, né? É um vídeo que eu tenho, ele tá até no meu Instagram lá. É dolorido, mas é real. O que acontece? Até 30 é um número alto, né? Mas 70% de todas as pessoas que te cercam, teus amigos, familiares, não vão te apoiar. Apenas 30% do teu ciclo vai te apoiar. Então é isso, né? É 70-30. 70% é contra, 30% a favor. Eu já vi esse vídeo teu e tu é otimista, né? É otimista. Que tu ainda enxerga os 30. 30, né? Não tem 30. Não tem 30. Né, cara? É muito menor, né? É uma realidade, sabe que o nosso meio, o nosso círculo, pouca gente vai te apoiar, né? Ainda mais quando tu vem de uma jornada longínqua, tu sai de muito pouco, para não chamar de menos zero, né? E aí você vai subindo ou vai galgando os degraus da vida e pouca gente vai te acompanhar, né? Então, esses 30 aí são bem otimistas. 30 é bastante, muito bom. Né? O otimismo tem que prevalecer, né? Já vou largar o rojão na mão do meu querido aqui que vai te fazer a primeira pergunta, né? Roberto, um prazer aí tu ter aceitado o nosso convite, muito obrigado, uma honra para nós. Vamos aprender muito aqui contigo. E primeira pergunta, eu queria te perguntar como é que foi teu começo, como que foi teu primeiro negócio, como é que tu começou? Isso é uma pergunta bem antiga, né? Porque apesar da aparência eu tenho uma idade já. Mas eu comecei a trabalhar, ou empreender então, foi uma coisa meio involuntária. Eu já trabalhava dentro de uma marcenaria então desde os meus 13 anos de idade. E 17 para 18 anos surgiu a oportunidade de me tornar sócio dessa empresa. E lá eu fiquei até os meus 27. Esse foi o primeiro negócio, de fato, que eu agi ou que eu tive como empresário. Assim. Comecei a ter responsabilidades e participar de decisões também de um negócio. Né? Claro que muito jovem, embora focado e dedicado, não entendia nada sobre o negócio. 17 anos é muito cedo, né? Muito cedo. Mas eu comecei a trabalhar com 9, 10 anos de idade, né? Isso eu já era empacotador em supermercado. Então, já tinha uma trajetória, né? Tempos difíceis, né? Hoje são tempos fáceis, né? A gente vem de uma condição muito simples, né? Muito humilde de vida. E durante muito tempo até a gente evita, ou não se fala sobre isso, né? A gente tem que ter muita segurança e muita maturidade para poder olhar para trás e lembrar da origem e falar dela, né? Falar dela com orgulho
e dizer que comecei lá embaixo e vim subindo, os erros, os tropeços que a gente comete no caminho. Então, tudo isso eu já vinha fazendo, né? Então, com 17 para 18 anos mais ou menos, eu me torno sócio da primeira empresa, então, que eu tive, de imóveis. E dali para cá, são 20 anos aí entre negócios que deram certo, outros que não deram tão certo, outros que deram errado. E aí a gente entende que o errado e o não tão certo são escolas. Sim. E essas escolas é que vão moldando ou norteando depois as nossas decisões, né? Então, pessoal, para vocês saberem, o Roberto foi o mentor do Taylor. O Taylor começou lá nos móveis sob medida, foi com o Roberto. E aí tu já via potencial nele, achou que o guri ia dar bom ou tu... Não. Isso era um projeto de DJ. Chegou lá como DJ. O Taylor começou a trabalhar comigo. Quantos anos fazia isso, Taylor? Cara, eu não me recordo. Faz mais ou menos uns 12, 15 anos atrás, né? Eu já tinha, então, uma jornada, Não, né? não, tu já tava estabilizado, já. É. Tanto que tu foi minha referência, né? Pô, já tinha um monte de coisa, carro. Que marceneiro é esse? Porque eu nunca vi marceneiro bom que assim. O cara tem tudo, quero ser isso aí. Porque o marceneiro, ele tinha essa... Sempre teve. Não, o marceneiro é quebrado. Coisa nenhuma. Tinham dois tipos de marceneiros, né? Na verdade, o marceneiro, que a gente chama, tiozinho, lápis atrás da orelha, carrinho normal e uma vidinha ok, né? Nada contra, mas era isso, né? Sim. 60 e poucos anos, 70 anos, vivendo a mesma vida, né? É isso aí. E tinha o marceneiro empreendedor, dono de grandes empresas. E eu não podia ser nem o grande empreendedor porque não tinha o dinheiro suficiente, mas não queria ser o senhorzinho do lápis na orelha. Então eu sempre pensei um pouco diferente, né? Um pouco fora da caixa. E aí conheci o Taylor, projeto de DJ. Queria chocar o mundo, eu acho, fazendo música, né? E eu lembro de sempre conversando com ele, já era casado na época, né? Já foi de 19 anos casado. E eu sempre conversando com ele, cara, isso não é futuro, cara, você precisa construir uma vida, você precisa ter alguma coisa mais perene, a médio e longo prazo, não dá pra olhar só pra agora. Foi assim que tu entrou nessa área, né? Sim, não, e... Cara, eu lembro que o Roberto era o Capitão Nascimento, né? Ele era o Capitão Nascimento, entendeu? Cara, era chefe bom. Pancada o dia todo. Só que o que acontece? Antes de eu trabalhar com ele, eu perdi uma oportunidade de liderança numa empresa top, onde eu não tinha inteligência emocional, era muito explosivo. E meu chefe dizia, eu dizia bem, pai, pá. E aí, quando eu saí de lá, eu prometi pra mim mesmo, cara, quando eu tiver outra oportunidade, eu vou engolir todos os saltos que precisar e vou moer. E, pá, e encontrei esse cara, né, cara? Pá. E aí, assim, ó, foi o gestor mais duro que eu já tive, foi esse cara aqui, né, cara? Na época eu não tinha o tato que eu tenho hoje. Sim. Né? Porque tu pode ser duro, incisivo, mas não precisa, às vezes... Tanto, né? Não precisa passar uma linha que quase compromete o respeito. Cara, mas... Então isso é uma coisa importante que a gente aprende com o tempo, né? Sim. E na época eu só tinha... não pode dar errado. Sim. Não pode dar errado. E quando você não tem uma base e você não pode dar errado, tudo tem que funcionar. E aí ou você faz ou alguém tem que fazer e você acaba exigindo muito das pessoas, né? Não tem plano B. Então, isso é um game que a vida te coloca que não tem outra alternativa. E aí o que acontece? Eu não sei se uma vez eu cheguei e falei, porque eu falei, é o meu desafio, é um desafio trabalhar contigo. Falou. Acho que falei, né? Pra mim é um desafio. E aí, como eu tava disposto a pagar o preço, cara, só que tem uma coisa que é o seguinte, cara, uma coisa que eu nunca fui foi burro, né? Então, primeiro eu olhei quem era o cara que tava me batendo. Tipo, mas quem é esse cara que tá me batendo? Eu olhei, pô, o cara é marceneiro, pô, uma marceneiro diferente, o cara tem meia idade, um ano mais velho que eu, né? O cara já tem um baita patrimônio, tipo, não. Eu vou escutar, porque eu sou muito disso, entendeu? Apesar de eu não saber nada, porcaria nenhuma, mas eu queria estar naquele nível. Sim. E aí, daí eu pensei, pô, mas esse cara tem que aprender, né? Tá muito na frente, né? E alguma coisa ele tá fazendo, mas com essa mentalidade que eu tenho hoje, era o que eu pensava lá, mas não com essas palavras, né? E aí, aquela promessa primeiro que eu ia suportar o processo, cara. E ele, o cara... louco, ninguém parava na mão dele. Não, meia hora, se não tirava pra Cristo, nem voltava do almoço, a gurizada não vinha, né? O teste atividade, trabalhar com ele. Eu tinha uma política de tensionar muito na contratação. Bruto. Para não passar trabalho depois. Sim. Se você tensiona já na contratação, se você já leva a pessoa para um nível de pressão e exigência, e ela passar por aquilo ali, você tem menos trabalho depois. Mas quando você... Mandar embora é mais fácil. É muito mais fácil. Sim. Você elimina um problema lá na frente, né? Mas de todos os colaboradores que eu tive até hoje, tu é um dos que... O único. Dos outros negócios também. Enfim, sim, mas sim. Tu talvez tenha sido o que mais
Deu certo. O que Olha mais aí, deu ó. certo. Não, E, mas... e não tem nenhum mérito meu aqui. Sim, O mérito sim, é teu, sim. né? É teu. Claro. Porque tu pegou e aprendeu coisas, tu desenvolveu coisas e ficou muito melhor do que eu, inclusive. Não, em e a algumas, gente né? e a gente voltou. Isso é muito A legal. gente trabalhou acho que umas 4 vezes junto, né? Eu acho que sim. Que daí o que acontece? Acho que O sim. que é a marcenaria? É que nem futebol, né? Você Sim. começa a aprender, os Negócio. times vêm atrás, né? É. Daí eu recebi uma proposta. Aí, cara, daí eu sei que um dia eu falei pro Roberto, nem falei nada, só cheguei com a sacola, com as roupas na mão, tô largando. Aí depois eu deixei ele na mão. Aí depois a gente conversou. Depois, cara, falei. Mas daí voltei, daí a mesma história de sempre, né? Ele ligava pra mim. Tô montando uma equipe fora, só falta tu. Pá, tá aí, pá, mas daí eu voltava. Bom, né? Era uma escassez de mão de obra que eu me Que obrigava. loucura, cara. Pô, nunca me esqueço. Eu sempre. Me obrigava. eu sei, Era, cara, era terrível. Eu acho que cara. das Era umas terrível. 2 vezes que tu ligou pra mim, não tinha WhatsApp, eu acho, na época, né? Não, né? Não. Eu acho que das 2 vezes que tu ligou pra mim, eu tava com a Daiane. E aí a Daiane, olha, Roberto. E daí ela falava assim, tu vai voltar? Porque ela já sabia, né? Se tu atender, sabe que tu vai voltar, né? Pá, cara, eu atendia. Pá. Mas uma época boa, a gente aprendeu bastante não, com isso, né? Cara, eu só voltava acho pra trabalhar que- contigo por causa da experiência, tu acredita? eu... Eu sabia, porque nesse meio tempo eu já tava querendo fazer uns negócios e aprender. E eu sabia que tu era bruto, mas eu sabia, cara, eu vou voltar porque eles sabem, e eu preciso ainda. Na preciso. verdade, eu olho pra trás hoje, eu me vejo como um cara muito exigente. Sim. Eu não tolerava. Esse era o problema. Acima, né? Muito É, acima. Não, muito era acima da era média. muito pra acabar. Era muito acima da média. Era Eu difícil. exigia demais. Esse era o problema que eu tinha, né? Não era o bruto no sentido de ignorância. Sim, Mas era um nível muito de alto, cobrança e de né? excelência muito alto, Muito né? alto. E durante muito tempo eu trouxe isso para todos os outros negócios, né? Eu tive que ir aprendendo com o tempo que, cara, 100% de alguma coisa, nem se eu fizer, vai ter. Não vai ter 100%. Então tu tem que aceitar que 70% das outras pessoas é bom, já é suficiente. Porque mantém os negócios funcionando. Senão tu não vai ter isso. Não, e hoje a geração é pior ainda, né? Bah, hoje é tempos fáceis, né? As pessoas não precisam fazer... o básico delas, pra elas, é o excelente, né? A gente se frustra muito com o funcionário, porque, cara, sabe o que eu faço, assim, quando eu pego alguém de marcenaria, eu levo lá pra cima do escritório antes de contratar, conto a minha história, falo, cara, em 4 anos eu construí isso aqui, então, ó, é possível construir com a marcenaria. Cara, falo tudo. E o cara, legal. Mas, meu, parece que entra aqui, ou nem entra. É que sabe o que a gente tem que aprender com a vida, tá? A gente tem que aprender que todo e qualquer emprego é transitório. Você nunca vai conseguir ter espaço na tua empresa para promover tanta gente quanto você tem contratado. Você não vai ter. Então as pessoas vão começar a trabalhar contigo, elas vão aprender o ofício ou vão aprender alguma coisa e vão ir para lugares melhores. E esse é o ciclo. É o ciclo. Se a gente não aprender e não entender isso, a gente vai viver o tempo todo procurando alguém para contratar. E isso é bom, né? Não vai conseguir. Isso é bom porque você consegue formar o cara, né? Não é nem só por formar, mas a gente não consegue proporcionar oportunidades suficientes para reter tanto talento. Sim, não tem como. sim. Então são pessoas estratégicas que a gente mantém dentro do time Por um e os tempo. demais a gente... eu diria que o estratégico a gente consegue remunerar, dar para ele um sonho, a gente consegue melhorar a vida dessa pessoa, fazendo com que ela trabalhe um pouco menos, dando relevância, dando para ela aquilo que faz com que ela se sinta melhor, o propósito para ela, né? Agora os demais... A gente tem que assimilar que é assim. Eles vão trabalhar um tempo contigo, vão sair, a gente vai contratar de novo, vai fazer todo o processo de novo. Exato. Então funciona assim, né? Cara, esse lance que tu falou de talento, né? O pessoal, os grandes players falam, né? Nem todo mundo vai ser ou é talentoso, né? Algumas A maioria pessoas não são. E vou te dizer mais, a gente nem tá atrás de talento, porque o talento é difícil. Difícil, né? O talento é uma alma O indomável. talento abriu uma empresa pra ele, se ele tiver disciplina, E não abre, ele não consegue, porque o talentoso ele brilha igual uma estrela, brilha de vez em quando. Ele não brilha sempre. E a maioria não é disciplinado, né? Ele não tem isso. E a gente que tem uma empresa ou um negócio, a gente precisa de pessoas que tenham constância. Eu não posso todo dia ter um funcionário que oscila. Hoje, é que hoje ele não tá bem, mas poxa, mas o meu produto daí hoje não vai sair bom. Não vai, acabou Entende? a produção. É muito difícil, né? Difícil. Mas isso a gente vai, com o tempo, a gente vai aprendendo, né? A gente vai desenvolvendo essa capacidade de tolerar a excelência que a gente tanto busca, né? A gente entende. Cara. Nada é excelente. Não, e outra coisa, né, Roberto? É como hoje os tempos são fáceis, são outros.
até esse funcionário, ele não precisa dar o gás dele. Porque tem Não. 10 empresas para trabalhar aí, né? Se tu não conseguir hoje dar propósito para um funcionário, razões para ele ficar que não sejam só o salário, você não vai ficar com ninguém no teu negócio. Eles têm que sentir parte, né? Parte. Pertencimento. Pertencimento. Essa é a palavra. Se não tiver isso hoje, tu não consegue reter ninguém dentro do teu negócio. E se tu tiver medo que o teu funcionário fique maior do que você, se tu tiver medo que ele aprenda todo o ofício e daqui a pouco vai abrir um negócio para ele, você tá fadado ao fracasso. Já Porque era, tu né? precisa de pessoas para se relacionar. Tu precisa de clientes, são pessoas. Precisa de funcionários, são pessoas. Você precisa de fornecedores, parceiros, todos são pessoas. Tu fala sobre isso, Se né? tu não aprender a te relacionar com todo esse meio, com todo mundo, você tá perdido. É. Você não vai conseguir prosperar. E pessoas são movidas por interesse. Tu tem que Uhum. saber o que cada um quer ou precisa, o que move essa pessoa. Uhum. É isso aí. Quando tu entende isso, tu Muda começa o jogo, né? a melhorar um pouco a tua vida. Não né? tem como fazer nada sem pessoas. Não tem como fazer Não tem nada. robôs ainda, né, cara? Tem, mas eu Não com acredito, pessoas, não né? acredito que consigam. Não, difícil, que, né? Que vão suprir Não, tudo, bem né? difícil, bem difícil. É, bem difícil. Dentro dos segmentos que a gente atua, claro, né? Roberto, tem mais empresas, né? Tem. E como é que tu faz pra lidar com todas as empresas? Ter controle? Boa E são pergunta. segmentos diferentes também, né? Segmentos diferentes. Boa pergunta. Bom, os segmentos diferentes, eles vêm de uma ideia de não ter todos os ovos na mesma cesta, né? Uhum. A ideia, o conceito de diversificar e não pulverizar. Porque a gente viveu aí, todos nós passamos por um momento de pandemia onde quem tinha, por exemplo, fabricação de imóveis, construção civil, que é onde eu atuava majoritariamente, esse segmento foi esmagado nessa época de pandemia, né? Então, principalmente quem tinha uma empresa regular, enfim, impostos, funcionários, tudo mais. Uhum. Esse segmento, ou esse tipo de empresa, ele foi trucidado, né? Porque quem estava trabalhando de forma ilegal ou informal, esse não foi afetado pela crise. Eu cresci. Esse cresceu. Eu tava informal. Esse cresceu. Era Então- bem no começo, Então, né? a crise, a pandemia foi muito ruim. Aham. Para todo mundo tinha uma empresa, ok. E aí o que eu fiz? Eu comecei a entender que eu precisava diversificar. E diversificação colocar mais negócios dentro do meu portfólio, né? E aí foram surgindo. A gente começa a abrir um pouco a mente, começa a pensar um pouco diferente. Aí surgiu uma loja de bazar, ou mais de uma, né? Que daí a gente teve depois... Pós-pandemia a gente teve uma enchente também, então a gente passou por um monte de coisa nos últimos anos, né? Todo ano um Não é apocalipse. fácil. Todo Não é ano um fácil. apocalipse. E aí, então, hoje eu atuo hoje no segmento de bazar, estacionamento. Tem alguns projetos, mas ainda embrionários, ainda na área de TI. Tá? Eu tenho academia, tem loja de produtos naturais, eu tenho eu chamo de um fundo de investimento, mercado financeiro, que eu opero um fundo, mas não tenho recursos de terceiros, enfim, é recursos próprios. Estou prestes a adquirir um novo negócio também, um outro segmento, alimentação, só não vou divulgar porque... Não deu certo ainda, é isso aí. Na verdade tá ok já, mas não assinou o contrato, são coisas que a gente aprende na vida, não assinou o contrato, Não tá valendo. não tá valendo ainda, né? Construção civil também, a gente atua. Então são bastante segmentos diferentes. Daqui a pouco eu até esqueci algum no meio do caminho. Viu? Tu disse que eu sou Mas louco, são né? bastante coisa. Ou tu disse que eu sou E aí, doido, como é que olha eu esse cara faço aí, ó. para organizar tudo, né? Primeiro, eu tenho um sócio hoje em algumas operações. A gente montou, a gente intitulou como um fundo de investimento, onde a gente aporta ou investe em alguns segmentos. Então, construção civil, academia, TI, bazar, estacionamento, isso eu tenho um sócio. Né? E ele cuida de toda uma parte que eu não sou muito bom. Porque eu aprendi que com o tempo eu não posso ser bom em tudo, não posso jogar em tudo que é Senão posição. a NASA te leva. Não posso. E aí a gente começa a se cercar de pessoas que complementam isso, ou Melhores que que têm nós, né? características melhores do que a gente naquilo. Então ele cuida de toda essa parte mais organizacional, administrativa, o cara que mexe com dinheiro. Eu sou o cara que vai mais pro front, sabe? Eu sou o cara que gosta de E faz acontecer. fazer acontecer. Eu sou um fazedor. É isso que eu sou. Um fazedor. E se eu não precisar ficar olhando pra minha retaguarda pra saber que o contrato foi assinado, Ah, sim. que alguém certificou de ter um contrato, Uhum. que alguém fez aquilo que precisava, Que é a burocracia, né? a gente perde muito tempo fazendo isso, deixando de realizar sim. outras coisas. Então, eu tenho um sócio que faz isso e algumas operações eu faço sozinho, né? E aí, o segredo para mim de todo negócio são processos. Tem processo claro, uma cultura clara, Uhum. indicadores claros, é fácil.
troca a pessoa, troca o funcionário, você treina de novo, você tem um tutorial de treinamento, você tem um processo muito claro, um processo fragmentado, que várias pessoas fazem, então eu não sou dependente de um funcionário só, tenho funcionários estratégicos, claro que eu tenho funcionários, valorizo demais, sou muito grato por ter eles na minha vida, me auxiliam demais, mas eu tenho processo para praticamente tudo hoje. Processo, indicadores é tudo, né? Eu diria que sim, tá? Mas isso é uma coisa que todo mundo sabe, né? Mas você sabe, mas a gente fica né? procrastinando É que pra o que aplicar, fazer né? todo mundo sabe. Agora, Aham. como fazer, essa é uma jogada. Eu acho que a gente cansa também, né? Como fazer é uma Cara, A jogada. gente começa a seguir os processos. Ele deu errado 2, 3 vezes. Deixa Mas sabe passar. por quê? Porque muitas vezes a gente pega um processo e a gente faz com que ele seja muito difícil. Fragmenta demais. Às vezes o processo tá em uma coisa que eu falo que é contraditória e que pouca gente entende. Uhum. Precisa emburrecer um pouco às vezes. Emburrecer. Porque às vezes você tá olhando para um processo muito estruturado para uma operação muito pequena. Você tem que emburrecer um pouco. Porque você não tem uma pessoa muito técnica para executar aquele processo na outra ponta. Você não vai ter alguém capaz de fazer aquilo o tempo todo. E você nem pode cobrar essa pessoa, porque nós estávamos falando aqui no começo. As pessoas não ficam mais muito tempo no mesmo emprego. A gente não tem cargos em empresas menores para reter esses talentos. Então você tem que ter processos mais burros, onde qualquer pessoa consiga entrar e fazer. Pessoa comum. Tu chama de pessoa comum, eu chamo de uma pessoa que está começando. Uma pessoa que vai usar aquilo como transição para se inserir em uma condição melhor, ou uma posição melhor no mercado de trabalho. Então, para mim, essa é a jogada, né? Então, processos, indicadores claros e uma cultura muito clara, tá? Isso é uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo. Cultura, né? A cultura é fundamental, Cultura. tá? Isso é uma coisa que eu não abro mão também na empresa e por isso a minha rotatividade alta, né? Cara, eu não abro mão. Eu tava falando até com o Nunes e eu semana passada, né? Contratei um rapaz. O cara, muita vontade, eu quero, não tenho experiência. A gente sempre se vê parecia eu quando comecei, né? Queria muito e não tinha experiência. Quero, não, amanhã tô aqui, no sábado. Então tá, te espero amanhã no sábado, tá o horário. E aí até o pessoal vai te buscar ali, porque o Douglas ia passar no caminho, né? Ia buscar ele pra trazer ele na empresa que eles iam carregar. O cara se atrasou. Primeiro dia se atrasou, meia hora, 1 hora. Mas assim, ó, resumindo, eu contratei o cara, primeiro dia de serviço que o cara se atrasou. Eu mandei ele embora no primeiro dia, óbvio, né? Porque é uma cultura que eu não abro mão na empresa. Aí o pessoal, mas não, cara. E a cultura... meia hora, mandei embora. E tu sabe que às vezes a cultura ela é distorcida, né? Porque todo mundo entende que cultura é aquilo que tu espera ou que tu quer no negócio. Na verdade, cultura é tudo aquilo que tu não tolera. Isso é a cultura, isso define a cultura do negócio. Cultura é aquilo que tu não tolera. Diferente disso, é margens. E a cultura é muito do dono, né? A cultura é o que tu é, né? Eu diria que uma empresa, a cultura parte do dono. Não tem muito pra onde ir. Não, Quer saber como é que é o dono? Cara. Se o cara, ele tá tudo certo, cara, a empresa dele vai dizer, tá tudo certo, tá tudo bem, não, isso aí vamos indo. Porque a primeira contratação é a dele, né? E a referência de contratação, então, vai ser aquela, né? Então, ele decide se ele tolera ou não, né? Sabe que às vezes até isso é um problema nas empresas, né? Que às vezes a pessoa que contrata é a menos competente dentro da empresa, que é o dono. Que é o RH. Que é o dono. Porque ele tem medo de contratar alguém mais competente do que ele. E perder a relevância que ele tem no negócio. E aí ele estagna. Porque se tu contrata alguém mais competente, ou deveria contratar alguém mais competente para uma determinada área, muito provável que ele contrate pessoas que tu não contrataria. Claro. Porque ele tem uma competência que tu não tem, de enxergar coisas que tu não enxerga. Cara, sabe que agora nas últimas entrevistas que eu fiz uma pergunta para um cara que eu nunca tinha feito para nenhum. E isso é importante, né? Porque ali tu pega o cara, né? E eu perguntei pro cara, qual que é a tua expectativa sobre a empresa? O que tu espera da empresa? Eu quero estabilidade, segurança. Eu já entendi, cara, esse cara é CLT. Então, tipo, porque, cara, às vezes é isso, tu não faz as perguntas certas, depois tu contrata errado. Tu não perguntou pro cara, tu
fuma, bebe. Cara, eu não gosto de contratar fumante, mas hoje, cara, 99% são fumantes, não vai contratar ninguém. É que a gente não pode regrar a vida das pessoas, difícil, né? A gente pode controlar conduzir como é dentro do nosso negócio. E a gente sabe que o fumante, ele vai fugir pro banheiro tanto... Cara, o cara que é viciado, ele vai fumar 10 vezes por dia. E como é difícil transitar no meio de pessoas muito diferentes, né? Não só socioeconomicamente, mas em padrões de vida, né? Em expectativas e tudo mais. Como é difícil de transitar nesse meio e aceitar que o meu bom não é o teu bom e não é o bom dele. E conviver com isso, né? A mentalidade é difícil, né? Parece que a gente tá sempre tentando salvar alguém, né? Trazer junto, né? Uma mochila. Uma mochila é foda. Parece que a gente tá sempre tentando salvar alguém que não quer ser salvo, Não quer ser salvo. Exatamente. Não quer vir, né? Não adianta trazer. É difícil, né? Vou passar pra pergunta 2, cara. Tá. Não, essa aqui tu fez. Não, tô lá na pergunta errada, cara. Claro que a gente já falou. O Taylor se perdeu. Me dá um café ali. Tu tá olhando na pergunta 1, é claro que a gente já falou, rapaz. Tá. Ô Roberto, e os maiores desafios que tu acha, assim, de gerenciar vários negócios simultâneos, assim? Os maiores desafios que a gente tem. Em gerenciar ou ter vários negócios. Isso. Tá? O que tu vê, assim, hoje? É o deixar de ser empreendedor e passar a ser empresário. Simples, né? Essa foi boa. É simples. Essa foi deixar boa. de ser empreendedor e passar a ser empresário. Porque o empreendedor é o cara que todo dia abre o negócio e fecha o negócio. Esse é o empreendedor. E o empresário é o cara que tem processos, tem clareza do que quer, tem indicadores, tem pessoas, ele treina. Ele não precisa mais estar lá para o negócio funcionar. Essa é a transição de um empreendedor para um empresário. Essa virada Quando de chave. tu vira empresário, é isso. E obrigatoriamente tu tem que ir, porque senão tu não... Não, tu pode ser empreendedor a vida toda. Tá é uma tudo escolha, certo. né? De novo, nós estávamos falando sobre isso agora. Como é difícil conviver entre as pessoas e entender que o teu bom não é o bom dele nem o meu. Tá tudo certo. E bate no teto e já era. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tem gente que vai ser a vida inteira empreendedor. Vai chegar longe, talvez, mas não vai escalar e não vai passar daquilo ali. Por quê? Porque ele não abre mão daquilo. Ele não quer sair fora, ele não vai sair fora. Ele quer estar envolvido. Por mais que ele contrate alguém para tomar a decisão, ele não quer sair fora, ele não quer perder a tomada de decisão. Porque na cabeça dele, do empreendedor, ele está perdendo o negócio dele. E o empresário não. O empresário ele está dizendo, bom, eu trouxe até aqui. Para ir além, eu preciso de gente melhor do que eu. E não que seja melhor do que ele informar o negócio. Porque para te ter a ideia, para te conceber um negócio, você tem que ser muito, muito visionário para te fazer um negócio. Mas tu tem que ser muito inteligente também para te entender que tu pode ir até um ponto só. E a partir dali tu precisa contratar outras pessoas. Então, a minha definição de gerir vários negócios ou negócios diferentes é essa. É deixar de ser empreendedor para ser empresário. Simples assim. Aí tu para de apagar incêndio, começa a olhar para indicadores, para métodos, para a estratégia do negócio, que é o que faz o negócio de fato prosperar. E tu deve ter bastante segmentos que tu quase nem aparece. Mais indicador, uma coisinha assim. Não, eu tenho ainda um lado meu que gosta muito de saber o que está acontecendo e de acompanhar, tá? Então, por mais que eu tenha um sócio que cuide de algumas áreas dos negócios, a gente tem indicadores muito claros que qualquer um de nós, tanto na minha área ele consegue entrar e analisar, e eu na dele a mesma coisa. Então, a gente está sempre olhando para tudo, porque veja que em momento algum diz para ignorar o negócio ou não olhar para ele. O empresário está sempre olhando para o negócio. Delegar e não delargar, né? Exatamente. Não é transferir a responsabilidade. Né? Então, eu estou sempre olhando para os indicadores, sempre analisando se funciona, não funciona. Claro, não todo dia. Mas não é mais minha função abrir e fechar um negócio. Saber se o funcionário veio ou não veio. Se caiu a luz ou não caiu a luz. Hoje tu falou uma coisa pra mim no carro e que lembrou da nossa época. Faltou luz. Não, estragou a máquina CNC. Você tem que ligar pro técnico. Lembra que eu falava? Pegou fogo. Vou ligar pra mim porque eu não sou bombeiro? Se liga pro corpo de bombeiros, pô. Resolve. Entende? É isso aí. Então é isso, a gente não pode se colocar na condição também de ficar o tempo todo apagando incêndio e resolvendo o problema dos outros. Né? Problemas sempre vão ter, gente. Sempre vão ter. A única certeza que a gente tem, como diz o meu sócio, a única certeza que a gente tem é que amanhã tem mais. É verdade. E é como a gente lida com isso, né? Então,
Aí depois que tu começar a fazer, acho que fica mais fluido um pouco, né? Não que fique fácil, Sim. mais fluido. Teve algum negócio teu que não deu certo? Vários E negócios. que tu aprendeu Muita coisa. por não dar certo? Muita coisa. Aprendi que o time é importante. Aprendi que tomar cuidado com os passos que a gente dá. Aprendi que quando a gente começa a empreender ou que a gente cria um negócio, a gente não teve uma estrutura, uma formação, a gente não teve uma base ou não estava inserido dentro de um meio que nos propiciou esse avanço gradual, a gente não tem aconselhamento, a gente não tem nada. É nós contra nós mesmos. E a gente começa a ter êxito, a gente enfrenta uma segunda etapa. Falamos sobre isso também hoje. Uma segunda etapa. A gente não sabe como gastar o dinheiro. Parece que liga uma máquina que a gente quer ir de um negócio para o outro, sem gestão alguma. Sem estruturar o primeiro negócio. Nada. E quando tu vê, tu tem 5, 6 negócios e tu não sabe qual tá matando qual. E o dinheiro escorrendo. E geralmente, isso é um aprendizado grande que eu tive, tu mata o que te dava dinheiro. Verdade. Capaz. Daí a gente sempre fala pra mim, para de sangrar, Línio. O negócio mais lucrativo que eu tive na minha vida e que eu matei foi fábrica de móveis sob medida. Era o negócio mais lucrativo que eu tinha de todos que eu já tive, tá? Hoje talvez tenha negócios melhores hoje, enfim, tá? Mas na época era o negócio mais lucrativo que eu tinha, mas como era o que aparentemente me dava mais trabalho, porque eu estava dentro dele, ainda empreendedor, né? Apesar de ter outros negócios na época, eu era empreendedor ainda. Pra mim é o que me dava mais trabalho, que eu não via dinheiro sobrando. Claro, o dinheiro dali eu colocava nos outros. É o dinheiro que eu tinha usado para abrir outros negócios, inclusive. Imagina, na época eu tinha aberto 2 franquias de produtos naturais, 2 franquias. Nós estamos falando de quase R$1 milhão. Isso saiu tudo da fábrica de móveis. Além disso, construção civil que eu estava fazendo, comprando terreno, construindo para vender, tudo isso da marcenaria. E de repente, em algum surto, o que me dava mais dinheiro foi o que me dava mais problema, eu encerrei matei a galinha. Então, fica a escola, né? E aí a gente aprende que toda ação tem uma consequência. E cada movimento que tu faz de acordo com o tamanho que tu tem é demorado para passar por ele. É demorado. Sabe que eu ouvia, lá atrás, de pessoas mais velhas, a história de que imagina que tu tem um fusquinha e atola num lamaceiro. 2 caras vêm, erguem o fusca e tiram da lama. Atola uma carreta ali. É mais ou menos essa comparação. É isso aí. É isso aí. Então, depois que tu tá em um tamanho, tu tem que tomar cuidado, porque uma escorregada demora pra voltar pra estrada de novo, né? E outra coisa, eu acho que eu aprendi muito, assim, é não me alavancar demais. Essa história de all-in é muito legal. Mas não em tudo. Não dá pra viver assim. Né? Então, são muitas histórias, né? A gente aprende demais com isso. Né? E o que tu falou é bem isso, né? Cara, é como a gente falou hoje. Quando tu tá tanto tempo no negócio, tu faz ele bem feito, ele vai te dar um retorno, né? A marcenaria é a mesma coisa. É impossível. Hoje, eu falo, né? Às vezes, os caras não têm dinheiro, daí os caras chegam lá na empresa, tá, mas como é que construiu isso aqui? Pô, então tu vai dizer que a empresa não dá dinheiro? Pô, cara, daí quanto tem máquina? Não, é que nós temos nós temos uma cultura de depreciação que é terrível, né? É terrível. E outra terrível. Coisa, né? A gente não se valoriza. Cara, exato. E aí o que tu falou foi batata, assim, tu falou tudo e, cara, a gente não tem maturidade, porque quando tu começa a ganhar dinheiro, tu acha que é o Superman, né? Tá bombando, tô estourado. E aí tu abre o negócio, faz a sociedade. Abri, não deu, gastei 30 mil aqui, tá, 30 mil. Pô, aí 50 mil. Sabe que eu acho que o nosso problema é que quando a gente começa a dar certo, ou quando uma coisa dá certo, a gente fica ganancioso demais. Não, tu acha que tá pronto pra tudo. Ganancioso, eu acho. É verdade. Porque a gente pensa, bom, se 1 me dá 10, 2 dá 20, 3 dá 30, 4 dá 40, 5 dá 100. Né? Cara, a conta é essa, né? E tu falou tudo quando a gente não tá pronto, né? Em várias coisas que a gente acha que a gente tá, a gente mata. E várias vezes eu sangrei a minha empresa porque eu achava que eu tô estourado
e agora eu vou para as cabeças, daí tu chega num outro negócio que é fora do que tu tá acostumado e vem os problemas, e aí tu paga um aluguel e não vende, precisa de vender, contrata a gente errada. Aí Cara, quem nunca trabalhou durante o mês inteiro sem ver um centavo no final do mês não sabe o que é empreender. Tá louco. Não começou do zero. Deus. Não começou do zero. Porque o cara que empreende, que teve que começar o negócio do zero, fatidicamente, ele chega no final do mês e ele diz, meu Deus, como pode? Cadê Faltou dinheiro. Cadê o dinheiro? Como falta dinheiro se eu isso é trabalhei loucura, o mês né? todo? Isso é loucura. Não, e trabalhei de verdade, né? Trabalhei. Pra caramba, né? Trabalhei. Aí tu paga todo mundo quando dá, que às vezes não chega. É verdade, cara. E não sobra dinheiro e você diz o que tá errado, Onde porque eu foi? trabalhei. E aí vem uma pérola da vida, né? Não é o que mais trabalha que ganha dinheiro. Claro que não. E a gente demora pra entender isso. Ah, se demora. Tá louco. Ah, mas eu trabalho 16 horas por dia. Parabéns, tu é um maratonista quase. Não é o que mais trabalha que faz dinheiro. Que loucura. É verdade. Demora pra aprender. Demora. E como tu falou, né, o trabalhar é mais a veia do empreendedor mesmo, e aí tu não tá no estratégico, no tático. Claro, Né? E aí tu claro. não consegue ver Claro. tudo o resto. Quando eu te falei, cara, quando a gente faturou ali o nosso primeiro milhão, que a gente quase quebrou, né? Quebrou, na verdade, né? A gente quebrou porque terminou negativo. Cara, a gente tava numa mesa tipo essa, daí ele chorando, porque é uma sensação horrível, porque tu chegou lá, mas é Brasil e Argentina na final, tu errou o pênalti. Acabou. Tudo o trabalho que tu chegou até ali, acabou num pênalti que tu errou. E aí, cara, e o dinheiro? E onde é que tá? E alguém tá roubando? Não. O que. Cara, primeira coisa que a gente faz é o quê? Terceirizar a culpa. Terceirizar a culpa. A culpa nunca é minha, é Não. sempre de alguém. Alguém né? tá roubando. Alguém tá roubando. Cara, daí aquela coisa que típico. que a gente falou. Aí tu vê assim, ó. Daí pra Solar Vidros tu comprou 30 mil em espelho à vista. Daí na fábrica de móveis que tu matou a chapa, tu teve que comprar, mandou 3 frete buscar no dia. Aí tu comprou material mais caro. Ainda mais o Taylor, que é o rei do frete do motoboy. Cara, mandou buscar mais caro. Aí tanto tu não contratou só pra ti ainda. Cara, não, mas eu também melhorei bastante. Não, resumindo, comprando errado, vendendo errado, porque daí aí o teu projetista vendendo errado, entregando Ferrari pro Corolla. Desculpa, eu vou te falar uma... Não, a culpa é minha. Exatamente. Eu sei, mas, né? Mas enfim, meu projetista vendendo errado por culpa minha, porque eu deixei na mão dele, né? Isso foi uma coisa que a gente fez. Deixamos na mão, né? Teve negociações que a gente nem se ouvia. É confortável, né? Que nem tu falou, assinar o papel, né? Ah, só entra o Pix. Confia, mas certifica. Senão... Como é que é, né? Tu vigiai, né? Orar e vigiai, né? Cara, então resumindo, claro, no próximo... Aquilo foi uma baita escola pra mim, né? No próximo ano eu faturei menos, tá? Consegui faturar 1 milhão, também mais menos. E teve resultado. Mais resultado, mas eu tinha muita dívida. Não, mas isso é um jogo, cara. Mas é isso aí. A gente que vem de uma base parecida, esse é um jogo que demora pra passar. Demora, tá? Sim. Porque a gente comete erros no caminho. E esses erros, se nós cometemos um erro hoje que custa, sei lá, R$1 milhão pra nós, poxa, R$1 milhão pra nós, pra dar a volta nisso. Não, tá louco. Teve uma época que isso era muito dinheiro. Sim. Era muito dinheiro. Entendeu? Era muito dinheiro. Pra te passar por um problema de R$1 milhão, uma época, tem que ser porque não é produzir R$1 milhão. Vamos lá, a gente tá gerar falando, lucro. A gente tá falando de negócios que deixam 10%, 12%, 20% de lucro. Cara, R$1 milhão, tá maluco? O que é 20%, né? É bastante, É muita grana, né? Não, é bastante. E sem falar nos percalços, né? No meio do caminho, né? Vamos considerar que dê certo, que tu produza e tu paga a conta. Deu tudo certo e nada errado. É difícil, não entendeu? Vai ter uma enchente. É difícil. Que nem agora uma taxação. Todo ano... só pra você ter uma ideia, todo nessa ano enchente... é um apocalipse, né? Essa enchente que a gente teve aí, nós tínhamos uma operação em Eldorado do Sul e uma na Voluntários da Pátria. Centro Histórico de Porto Alegre, do lado do Camelódromo ali. Quando começou essa enchente, a gente não acreditava que ia chegar lá. Chegar água ali. Nunca chegou? Não tem como. Eu lembro, eu e o meu sócio, o Douglas, a gente caminhava até a Avenida Mauá e disse, não é possível. Mas todo mundo é a mesma coisa, né, cara? Comportamento de manada. Todo mundo subindo mercadoria, começamos a subir mercadoria também, né? Subimos lá 60 centímetros da loja. Mas uma loja de 500 e poucos metros quadrados, né? 60 centímetros. 1 metro e pouco de água.
20 e poucos dias debaixo d'água. Todos os canaletados de parede, tudo destruiu. E nem foi pior, né? Porque Eldorado destruiu, a água passou por cima da loja. O que a água não destruiu, cortaram com uma esmerilhadeira a bateria, a porta e roubaram. Sobrou nada. Mais essa. Nada. Eu lembro do dia que eu entrei em pânico. Eu tava nas câmeras olhando, enquanto não caiu o sinal. De repente passou o colchão 60 por hora, boiando. Eu disse, se fudeu. Já era. Não tem. Na velocidade que tá passando esse colchão aqui da correnteza, Não Não sobra tem o que nada. fazer. Não sobra É. nada. É um furacão, né? nessa função de enchente, a gente teve mais de 1.200.000 de prejuízo. Puta, Sem contabilizar o tempo fechado. Estacionamento também, 20 e poucos dias debaixo da água. É ali no centro histórico. bah, que loucura. Então, é difícil, sabe? É complicado. Não, e sem falar no depois, né? Que até voltar a logística, uma série de coisas. O mercado não voltou ainda. Ah, Ele não voltou. A gente nem tinha voltado nos parâmetros. Claro que alguns segmentos explodiram na época da pandemia, sim. mas nós não tínhamos voltado ainda em todos os segmentos, ou a economia não tinha voltado, o pré-pandemia. É verdade. Tava se Não recuperando tinha. ainda, né? É E aí, verdade. de repente, a gente tem uma catástrofe dessas. Cara, e- Sabe? e- E hoje, eu me desloco muito. Hoje, vim de Santa Cruz do Sul, cara, a estrada tá em obras ainda, desde a enchente. não se aprumou mais. Não vai, sabe? É muito difícil, é muito demorado no Brasil. E claro, não adianta a gente ficar sentado aqui falando sobre dificuldade de contratar, mão de obra, infraestrutura. Não adianta. Isso existe há mais tempo que nós todos juntos aqui, vai continuar existindo. E eu acho que também aí se aplica ou surgem as oportunidades, né? A gente tem que resolver problema e quem resolve problema prospera, né? Prospera. É resolver problema, né? Negócio, Mas é difícil de empreendedorismo, transpor né? Não. essas perdas. Cara, é difícil. é que daí entra a É. persistência, né? E a resiliência, né, cara? É que aí é inteligência emocional, né? Né? É como tu lida É o com que isso, manda né? hoje, né? É como tu lida né? com isso. Quanto tu internaliza isso, quanto isso reflete pros outros negócios que tu tem e quanto tempo isso dura, né? Exato. Porque se cada problema que tu esbarrar no meio do caminho, tu parar, tu ficar engessado, ou tu ir brigar com a tua mulher, descontar na tua filha, descontar no teu sócio, descontar nas pessoas que estão na rua, se cada problema que tu esbarrar, tu fizer isso, Não tu dura. tá ferrado. O Flávio cara. Augusto fala disso, né? Não tem Tem como, gente que cara. no primeiro problema abandona, né? Morre. Eu Morre, gosto de falar que a gente não é robô, né? A gente tem sentimentos e, claro, imagina o cara perder tudo isso. Só que aí, vai fazer o quê? Não, e tá É, tudo certo, não tem o cara. que fazer, né? Tu pode ter vontade de O matar ele, problema mas já a inteligência aconteceu, não né? matar. Tu matar, tu vai preso, né? Não, cara? mas a inteligência é não matar. Ter a vontade, tá tudo certo. Tá tudo bem. Daí tu vai ter que Mas o assumir. que tu faz com isso que é importante, né? A ação, né? E eu vejo que muita gente se perde nisso, entendeu? Muita gente se perde nisso. É, né? cara. Tá cheio de gente empolgada, motivada, ou gente que não sabe lidar com isso. Então, o cara que faz alguma coisa, ou que se propõe a fazer alguma coisa durante um bom tempo, e que ele persiste, que ele é constante, ele vai ter um resultado acima da média. Ele vai ser melhor do que os outros. Ele vai virar, né? Não adianta, ele vai ser melhor do que os outros. Não virou ainda? Não chegou a hora. Vai virar. Cara, Vai virar. e a persistência é tudo, não adianta. Não, um filme do McDonald's fala, né? Pô, o cara tentou várias portas, pô, o velho com 50 anos explodiu, né? Mas persistiu, né? Persistiu. É. Roberto, como é que tu vê uma oportunidade De negócio. de Hoje, negócio? hoje ela tem que estar. Uma coisa que eu tangencio muito é se eu consigo modelar, criar processos e não precisar estar envolvido. Se eu tiver que hoje montar um negócio, a não ser o segmento de consultoria, que é um projeto que a gente já tinha antigamente, está de novo trazendo, a não ser isso, se eu tiver que me envolver, eu já não tenho muito interesse. Eu preciso poder adquirir a operação, geralmente compro a operação, se for para ser sócio é 50% mais a gestão estratégica e administrativa do negócio, senão eu também não entro no negócio, ou eu ou o fundo que a gente administra, não entro no negócio, e eu preciso poder estruturar e agregar valor. Porque se eu olho para um negócio que está estagnado e que eu não consigo, Não consegue. com o know-how que eu tenho, fazer nada diferente daquilo, não tem sentido algum Não- investir naquilo. Não faz sentido. Não faz sentido. Entendeu? Porque ninguém vende nada que tá prosperando e que tá dando muito dinheiro. Exato. Ninguém vende isso. Só vende que tá quebrado. Só vende o que tá Se a quebrado. empresa tá vendo, tá quebrado. Só. Ou o cara enjoou, não quer mais, tá multimilionário. e- Não, o cara que vende uma empresa que tá bombando, é lá em cima o Ou tá valuation. muito bombando. É o É, equity isso daí. aí. É. Ou Não. tá muito acima, né?
Para te entrar em um jogo ou falar de equity, né? Aí é uma outra operação, e não ser uma compra, né? Aí você tem que agregar de novo um valor muito grande no negócio a ponto É um de investimento, né? tornar parte daquilo, né? Aí tu realmente traz um valor, um smart money que é diferente, né? Então Mas daí tem que estar com os burros na sombra, né? Porque é o seguinte, vamos dizer que tu vai investir num negócio que tem um valor agregado altíssimo, que tu sabe que vai te render, mas aquele negócio não vai vir de graça pra ti, né? E aí o que acontece? Qual que é a tua visão de empreendedor? Pô, quanto tempo eu vou... E outra coisa, o que eu vou potencializar pra melhorar? Tem como melhorar mais? Tu vai ter que investir, né? É o único jeito, sim, né? sim. O sócio investidor que tu vai comprar um negócio que daqui... Não. Sócio investidor não entra em nenhuma operação. É. Mas o cara é operacional. Desculpa, se ele é operacional, ele vai ser sempre operacional. Então, eu tenho que ver o negócio sem esse operacional, inclusive, porque ele vai ser um problema pra mim. Que funciona sem ele. Ele vai ser um problema pra mim. Isso aí. Entendeu? Então, Cara, dificilmente entro nisso. Eu penso muito, quando falo de negócio, sobre isso. Cara, o negócio hoje, que nem o meu negócio hoje. Hoje, meu negócio, se tu comprar, cara, se tu comprar sem mim, é complicado. Não tu tem que compra. botar um cara... O teu negócio não vale quase nada. Tu tem que botar um cara que sabe muito, né? Ou mesmo pra tocar, ou tem que estar junto. Senão não funciona. O teu negócio é eu presa, não vale muito. Né? Então, qualquer negócio assim, eu tô fora. E qualquer segmento assim, eu acho que noturno, tá? Alimentação, noturno, bar. Eu ia te perguntar sobre margem. Cara, isso é... Tem margem assim que tu não... Não só a margem, tá? Não é só a margem. É o tipo de negócio, tá? É o meio, o ambiente. Tem negócios que... Porque eu gosto de frequentar os lugares ou os negócios que eu tenho. Eu gosto de consumir neles. Eu tenho que acreditar naquilo que eu tenho. Eu preciso consumir o meu produto, né? Eu comia hambúrguer todo dia lá na hamburgueria. Engordava, mas é bem isso aí. E eu não sou um cara da noite, eu não sou um cara da festa, eu não sou um cara da bagunça. Então eu jamais teria uma casa noturna, por exemplo. Não importa a margem que deixa. Eu tenho certeza que é absurda. Mas não teria um negócio assim. Muita grana. Mas então, qualquer negócio assim me afasta hoje, entendeu? E eu gosto muito de negócios que me desafiam, né? É uma coisa que eu tenho algumas facilidades de enxergar algumas oportunidades ou caminhos de maneira mais estratégica que algumas pessoas, ou por estarem envolvidas ali, ou enfim, elas não conseguem ver. Eu tenho um pouco de facilidade. E muitas vezes eu consigo enxergar um valor que eu agregaria naquilo ali de maneira muito rápida. E isso... Que às vezes o próprio dono não tem, dificilmente ele vê. Sim. Dificilmente ele vê. Às vezes as pessoas estão focadas em uma direção e a direção era outra. Era outra. Mas a vida toda foi assim, né? Então continua assim. Entendeu? Então eu acho que negócios que eu não investiria são esses. Né? Complexos demais. Se o cara não compra, eu não vou vender também. Agora eu vou te mais ou menos isso. Cara, qual a decisão mais difícil que tu já precisou tomar dentro dos seus negócios? Em negócios. Cara, em negócios. A mais difícil que eu precisei tomar foi deixar pra trás alguma coisa que eu amava muito. Marcenaria. Tá merda. Marcenaria talvez seja a paixão da minha vida. Profissionalmente falando. Vai se tornar um hobby em algum momento. Mas sempre foi a paixão da minha vida. Cara, é muito tri, né? A paixão da minha vida sempre foi essa. E pra mim, sair desse segmento foi uma decisão muito dolorida. Muito dolorida. Imagina os clientes procurando. Até hoje. Negócios, imagina. Até hoje me procuram. Vocês acreditam nisso? Até hoje clientes me procuram. Claro, acredito. Cara, Dói, né? É inacreditável. Dói, né? É inacreditável. Mas, através daquilo ali, eu não poderia fazer o que eu faço hoje. Eu não poderia ser quem eu sou hoje. Porque aquilo exige uma dedicação que não me permite ter outros negócios, de repente. Entra naquele molde de negócio que você me perguntou agora há pouco. O tipo de negócio que eu não teria ou que eu não compraria. Esse é um deles. Mas foi um negócio que te levou até aí, né? Por isso que a gente falava que era temporário, né? Ele foi uma jornada fantástica na minha vida. Fantástica, tá? Mas eu costumo dizer que não foi o que me fez chegar até aqui, ele foi parte de todo o aprendizado que eu adquiri. Né? Balizador. Tá? Porque quando eu saio desse negócio, eu saio quebrado. E não foi o negócio que me quebrou. Eu quebrei o negócio e quebrei o CPF, a pessoa física também. Me alavanquei em vários outros negócios, eu tomei decisões erradas, eu fiz coisas que não deveria ter feito. E na época me parecia o correto fechar aquilo ali, enfim. Mas eu tive que refazer tudo, né? E aí é outra coisa que a gente aprende com a vida, né?
que tu leva 10, 15 anos às vezes pra fazer X ou pra fazer alguma coisa, mas tu aprende tanto no decorrer do erro que depois em 2, 3 anos tu faz a mesma coisa de novo, se não mais. Isso, cara, é uma coisa assim tão incrível que tu olha assim, mas não é possível, como é que aconteceu de novo? E até tu tem que tratar uma coisa dentro de ti, né? Porque a gente tem uma cultura de não merecimento, né? Eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu depois que fiz isso, que então entrei, ou o que eu gosto de dizer, eu quebrei, né? Eu comecei de novo e eu andava com um carrinho ali, eu tinha um Elantra na época, eu acho. Não, o carrinho. Não, mas era um carro. Não, mas pela quantidade de negócio. Não, mas nós estamos falando, falando claro, que eu tinha aberto há pouco tempo duas empresas negócio, de R$1 milhão, entendeu? Então, não, era um carrinho. Ter uma Mercedes, nossa senhora, era um carrinho, entendeu? E depois de andar pouco com o carro, acabei vendendo o carro também, aluguei a casa que eu tinha aqui, fui morar de aluguel num apartamentinho menor, e o que eu fiz? Eu me contraí. Eu fui estudar, eu fui aprender, eu fui melhorar e ver mercado financeiro na minha vida, e estudando, aprendendo, trabalhando, eu fiquei muito bom. Eu aprendi com os meus erros. Isso é importante. Eu aprendi demais com tudo que eu errei, demais. E a partir do momento que eu comecei a ganhar dinheiro, que eu comecei a passar por tudo isso, que eu aceitei o problema, comecei a trabalhar na solução, e começou a realmente ter dinheiro, eu tinha dificuldade de comprar uma roupa pra mim. Porque o medo de quem não tem... Quer quebrar de novo? É de quebrar de novo, de gastar errado. Entende? Esse é o problema. Que a gente não sabe lidar com isso, com essas nuances do negócio, né? E aí eu tive uma dificuldade imensa para comprar um carro depois disso. Aí eu fui lá e comprei uma Tiguan, muito movido pelo meu sócio. Que, cara, não, tem que comprar. Comprei uma Tiguan. Pô, puta carro, né? Mas eu andei um tempo, tipo, meu Deus, cara. O que eu fiz? Como é que eu compro um carro desses agora? Eu nunca tive um carro caro assim. E pasmem, fica pior. Ficou pior que isso ainda. Outubro do ano passado, tô eu andando de carro, passei uma preferencial, bati a Tiguan, deu perda total. Que loucura. Aí eu disse, bom, vou comprar outro carro, né? Seguro, tal, vou comprar outro carro. Aí um dia com esse meu amigo, enfim, disse, vamos pra Porto Alegre, a gente tinha as operações pra ver lá e tal, vou na revenda, vou ver outro carro. E eu tinha na minha cabeça, cara, Corolla nunca estraga, Corolla não sei o quê. Feito pra guerra. Não, só um pouquinho, Corolla é um puta carro, né? Não, mas... E ele começou, tipo, não, Corolla é um carro... Não dá, não. Vê. E eu acho um baita carro, tá tudo certo. Não, ele é um baita carro, mas porque na minha cabeça, eu já estava à margem do julgamento, isso não me incomodava mais. Esse senso de comunidade, de eu tô com uma roupa melhor que tu, carro melhor ou pior, eu tinha saído um pouco fora disso. Isso na minha cabeça, é claro, né? Tipo, na minha cabeça não tinha mais relevância o carro que eu ando, não tinha mais importância isso. Não tinha. E aí tu vê como é que pode, né? E aí eu fui pra Porto Alegre, uma revenda, 2 tal, e aí, cara, despretensioso, eu sempre tive um sonho de ter uma Mercedes, sempre tive. Sim, eu lembro, tu lembra? Sempre fui. Sempre fui. Entramos na Mercedes, o atendimento top, foi. Comprei a Mercedes. Assim. Então, e vou dizer mais ainda, ela começou a me ajudar, cara. Claro. Não, vai potencializar tudo. Tudo, porque eu me sinto valorizado. Sim. E eu sou merecedor disso. Então essa crença que a gente tem de não merecer, a gente tem que tirar da cabeça. Tem que tirar da cabeça. Não, cara, hoje tu chega com um carro top, fazer o network no lugar, pô, já muda. É até fechar um negócio. Muda. E nem pra mim, chega num cliente, pô, o cara chegou de BMW, de Mercedes. Muda. Pô, o móvel desse cara aqui não... E outra coisa, ele tem condição. Já sabe o preço na hora. Ele é confiável. É confiável. Ele pode bancar, né? Não vai sumir com minha entrada, né? Que né? O marceneiro, tu pega 30 mil, acabou, né? Vai embora pra Santa Catarina. Até logo. Vai não, já acabou. Começa outra vida. O que chega de cliente lá, tu não tem noção. Eu acredito. Cara, que loucura, né? Que loucura. Mas é legal esse negócio de comprar carro, assim, acho que é uma experiência também, né? Tipo, sei lá, poder usufruir e ver que tu pode realmente... Por mais que tu tenha o dinheiro, tudo as empresas, mas às vezes a gente fica sempre achando, né, que não pode avançar e não pode ter as coisas. Quando vê, a gente tem as coisas e melhora tudo, né? Melhora, porque a gente tem que se pagar também, né? Hoje eu tava vindo pra cá, hoje dirigindo, até comentei com o Taylor, postei um history ali porque eu tava vindo e pensando, caraca, velho, é a realização de um sonho meu, né? Porque algumas coisas vêm acontecendo na minha vida e não na mesma ordem, mas são muito legais, né? Primeiro eu tava vendo uma Mercedes que era um sonho meu, né?
Segundo, eu tô aqui hoje, isso aqui é um sonho meu também. Porra, que da hora. E me arrepio Legal. com isso, sabe por quê? Porque eu sempre tive um sonho de chegar até as pessoas. De alguma forma, contribuir ou impactar. Exato. Né? Te apresentar, E né? certa vez eu ouvi alguma coisa, mais ou menos assim: quem você pensa que você é para um dia ensinar alguma coisa para alguém? Uhum. Uhum. E teve várias coisas ao longo da minha vida que mexeram comigo. E eu, naquela época, eu tratei isso como, poxa vida, quem eu sou, né? Hoje eu olho pra trás e digo, eu sou foda. Uhum. Eu sou foda. Porque eu já quebrei uma, eu já quebrei duas, eu já fui, já voltei, fiz de novo. E hoje eu entendi o jogo. Hoje eu jogo o jogo nas minhas regras, no meu estádio. Hoje é como eu quero jogar. Então hoje eu vim pra cá e pensei assim, e se eu não tivesse sonhado? E se eu não tivesse ido atrás? E se tu acreditasse na pessoa Ainda que bem falou, que o né? si nunca fez parte, nunca foi uma variável pra mim. Uhum. Nunca foi. É. Eu sempre fiz. Que a dúvida do si mata, né? Mata. Pô, Entende? Deus o livre. Mata. Isso é uma regra que eu tenho, né, cara? Eu nunca vou morrer com a dúvida do si. E aí, então, estar aqui hoje também é a realização de um sonho meu, que legal. né? Bem como lançar novamente esse projeto de consultoria que a gente está lançando, ele também é a realização de um sonho, porque eu não quero só ganhar dinheiro com isso, óbvio, não vou ser hipócrita, Claro. o retorno vem, Uhum. mas eu quero poder ajudar pessoas que têm dificuldade, que trabalham o mês todo e não sobra dinheiro. Que é o importante, né? Não sobra dinheiro. Ou que estão trabalhando e, cara, isso aqui resolve a vida Resolve. da pessoa. E o dinheiro às vai vezes. ser uma consequência, É né? uma consequência. É É uma uma consequência, entende? Então, na verdade, eu tô começando a chegar em uma fase da vida onde eu tô começando a realizar sonhos. Uhum. E é muito gostoso. Isso é massa. Mas- É muito gostoso. Tá louco. Né? Então, cara, eu brinco, eu comecei a atingir um grau de riqueza, e dentro da minha definição de riqueza, que é tempo, Uhum. De valor, de qualidade, né? não é o dinheiro do mundo, mas é o dinheiro suficiente para eu ter liberdade financeira. É o meu dinheiro, Boa. né? Porque o meu é o meu, daqui a pouco o uhum. teu número é outro, o teu é outro, mas o meu número, né? E liberdade geográfica. De estar lá hoje, estar aqui agora, se eu resolver ficar aqui eu fico, se eu resolver voltar eu volto, é isso. Isso é massa. Para mim isso é riqueza, essa é a minha definição de riqueza. Então, eu tenho realizado, eu tô começando a entrar numa fase de realizar coisas muito grandes, assim. Isso me deixa muito feliz, assim. Então tá aqui hoje, para mim também é um sonho realizado. viu? Maravilha. É muito legal. Com vários insights, né? Muita coisa, muito aprendizado. Cara, é legal. o que eu sempre falo, né? Eu acho que nós, eu e tu, assim, se conheceu mais tempo, né? A gente nunca trocou uma ideia assim, né? A gente sempre são flashes, né? Tempo, rápido, correria, né? Bah, Roberto, e negócio, trabalho, né? Mas hoje a gente tá conhecendo um pouco mais do Roberto, né? Né? Um lado muito evoluído, né? Muito mais assim, maduro um pouco, mais né? maduro, né, cara? Não. Um pouco mais maduro. Ela chega pra todo mundo, né? Eu digo que é sabedoria, né? A sabedoria, na verdade, é pegar toda a complexidade do teu entendimento do mundo ou de toda a experiência que tu teve, trazer tudo pra dentro de uma maneira muito simplista, tu trazer pra fora de novo. Isso é sabedoria. Uhum. Uhum. Aí tu Sabedoria tem que trazer ela pra fora, né? tem que trazer pra fora. Tem que trazer ela pra fora. Tu tem que aplicar, né? Cara, tu acha que Tem que aplicar. tu sabe e isso aí entra no negócio de saber ensinar, né? Que tem muita gente que sabe tanto, tem muito conhecimento, mas não sabe como ensinar. Não sabe comunicar. Não sabe como ensinar. Que pra mim é a chave do negócio. Pô, o cara tem tanto conhecimento, tanto sabe muito, se lançar um curso, explode, estoura. Uhum. Mas como ele faz isso, né? Como tu falou, né? Como fazer, né? Isso é arte de comunicar, né? Comunicar, é arte de comunicar. Cara. Porque comunicar, na verdade, é fazer com que o interlocutor entenda aquilo que você está Que querendo tu dizer. passou, de uma forma simples. Cara, se tu me passar uma mentoria de uma forma simples, que eu entendo, e aquilo dá resultado na minha vida, cara, eu vou falar pra todo mundo. Olha aqui, ó. Eu cresci X vezes mais com esse cara que me passou isso aqui, ó. Muito simples. Eu nunca vi isso aqui. Cara, todo mundo vai te chamar. O empreendedor, ele tem muitas coisas parecidas, né? Muito. E eu tenho certeza que nós aqui, a gente sempre quer falar pro pessoal que é possível, né? Porque a gente era os improváveis também, que as pessoas falavam, quem tu pensa que tu não vai dar certo. E acho que isso queima o nosso coração, né? Dizer assim, cara, é possível. As pessoas vão falar de ti, mas tenta, né? Segue que é possível. Que, cara, Acho que isso queima o nosso coração. Não né? importa, tá? Não importa se tu faz alguma coisa, se tu não faz nada, se tu faz muito, sempre vai ter
3 tipos de pessoas. As que te apoiam, as que te criticam e as que querem te derrubar. É isso aí. É tu que escolhe pra quem tu quer dar atenção. E A escolha sempre é tua, entendeu? Porque todo mundo é capaz e todo mundo pode. Cara, Todo mundo pode. Mas às vezes a gente se ancora a um fracassado, fracassado. ou alguém que Exato, simplesmente cara. não quer que tu seja mais do que ele. Te suga a tua energia. Vai dar ouvidos, né? Só. Tu quer ver uma coisa que acontece muito com a gente? Tu vai pra casa às vezes e passa o dia inteiro, uma tarde inteira, uma noite inteira mal porque alguém te xingou no trânsito. Poxa, deixa o cara viver a vida dele. É ele que é o infeliz, não é tu que é infeliz, cara. E tu fica pirado com aquilo ali. Não, e Entendeu? o Roberto, e uma coisa que o Nunes falou, né? O ciclo, né? A gente vai voltar sempre a isso, cara. Por isso que quando eu chamei ele pra ser meu sócio, eu falei pra ele, cara, eu tô te observando antes, porque eu já fiz muita sociedade errada, né? Eu já quebrei muito a minha cara, já chamei muito cara quebrado, né? Então o que eu preciso? Cara, eu preciso trazer um cara ou que tá no meu nível ou que tá acima de mim, entendeu? Muito abaixo não tem como, né? E nem muito acima. E nem muito acima. Isso, né? Um pouco acima eu tá no meu nível, pra nós poder jogar o mesmo jogo, pra se entender, né? E aí, cara, que nem falei, cara, eu tô te observando, eu tô vendo que tu tá crescendo, que tu tá se mexendo, tu é um cara que tem um coração bom, né? É um cara que a gente compartilha mais ou menos as mesmas ideias. Cara, acho que vai dar certo. E vem dando certo, né? Claro que é um negócio que não exige muito esforço, né? Mas eu acho que é um negócio que quando crescer vai exigir mais, mas aí eu acho que a gente já tem esse planejamento de ter gente, né, na equipe. Vai ter que ter o editor, vai ter que ter um cara que marca. Cara, no momento que crescer o negócio, tu não vai ficar o dia todo respondendo mensagem no Instagram, não tem como, né? Não tem como. E eu acho que vai, viu? E eu acho que, inclusive, pode ser um meio pra ajudar as pessoas, né? Vai ajudar Sim, bastante. esse é o essa é a intuito, grande né? intenção. Porque tem muita gente por aí que não tem, ou não tem a coragem, ou a casca que a gente tem hoje pra vir aqui ou pra sentar em um lugar e falar dos fracassos, falar dos erros, Sim. falar das dores, expor a fragilidade. Tem gente que tem vergonha de dizer que tá devendo 100 mil reais. Poxa, meu amigo, 100 mil reais é nada. Tá tudo certo, se tu deve 100 mil, cara, trabalhar é Porque fácil. a conquista não é importante, né? O importante é como é que tu conquistou, né? Esse é o detalhe da coisa. Ô, Vitor. Como que faz? Ô, Vitor, você que já estourou aí, dá pra dar mais um caldinho pra nós? Cara, qual habilidade ou mentalidade que tu considera necessária, assim, pra ter vários negócios? Desapego. Se tu for muito apegado em um negócio só, provavelmente tu não possa ter mais de um. O desapego é importante. Porque todo negócio, qualquer um, independente do ramo, do segmento, é um negócio. E o negócio tem por fim. Ou prestar um serviço, ou compra e venda, o fim dele é o dinheiro. Não vamos ser hipócritas, né? Sim, não. É então, isso aí. é isso. Tem que olhar para aquele negócio dessa forma. O resto é hobby. E hobby... Não dá dinheiro. Simples assim. Eu vejo que tu e o Taylor são bem parecidos, assim. Vocês são bem desbravador, né? Vocês querem fazer. Desbravador. Eu já fui bastante, tá? Bastante. Hoje Desbravador. não mais, tá? Essa aí foi tri, né? Mas o Taylor talvez seja o cara mais aguerrido, tá? Que tenha passado ou que tenha convivido na minha vida. Eu suportei. É o cara que não tô falando só de trabalhar comigo. Mas ele é o cara que nunca desiste. Não importa o que tu ouça a respeito dele. Não, ele é incansável. O Taylor deu ruim. Não importa, tu vai encontrar ele sempre correndo e tentando. Ele vai renascer em algum lugar. Eu sempre disse, toda vez que eu falei de ti, nas vezes que falei bem ou mal, mas sempre falei a mesma coisa. Esse guri, um dia vai dar certo, porque ele não para. Sim, não tem como. Ele é chato. Eu acho que Deus pensa a mesma coisa. Diz, cara, tá, uma hora eu vou tirar porque é muito chato. Tá, toma esse dinheiro aqui. Não tem como não dar certo, porque ele não para nunca. Olha, eu vou te falar agora. Esse dia eu tava falando com a Daiane, minha esposa, né? E a gente tá falando, né, que... eu sei que a gente tem uns inimigos que não gostam, né? Eu sei que tem gente no meu perfil que me segue que não gosta de mim. Mas isso é daqui, cara. Não, cara. O único inimigo que tu pode ter, tu não deixa eu te falar, outro, não é inimigo, cara. não é inimigo. Como é que é? É inveja, Hater, né? qualquer Inveja, coisa. isso, a inveja Qualquer existe. coisa. A inveja existe. E ele tá ali. E aí, cara, mesmo tu sabendo, tu deixa. Não, claro que eu deixo. Claro, ele tem que ver. E aí o que acontece? Daí a hamburgueria, eu terminei a hamburgueria, né? Aí fechei, quebrou. Não, calma. Aí ele terminou a hamburgueria. Daí o que ele faz? Ele migra no espaço de evento. Ah, daí não tem, né? Aí o cara não para. Falou, não, isso aí não tem como. Vou parar porque o cara quebrou, ele migrou o negócio, cara. Os caras estão enlouquecidos comigo. É que, cara,
No fim, assim, é uma plateia muito grande. Não, é complicado. Torcendo pela desgraça, né? Mas é isso Tu aí. quer descobrir um monte de amigos e É a mais de plateia que tu 70. tem? Inventa de postar, gente. Infelizmente, cansei, a vida é triste e olha, eu não sei mais o que fazer da vida. Tu vai ver o que vai ter de gente chamando, dizendo: calma, meu amigo, calma, eu tô aqui. Eles não querem te ajudar, eles querem saber, como tu tá. o que tu tem, qual foi o problema. É verdade. Parabéns, não. Eles querem saber qual foi o teu problema, verdade, cara. É Tá verdade. cheio de gente querendo pegar carona contigo. É verdade. Por que carona? Porque ninguém te ajuda a alcançar o sucesso. É verdade. Aí quando tu tem sucesso, eles querem... Eu sempre acreditei. Ah, para! Você acreditou o quê, cara? Não. É carona. É, Ou ficam te criticando como é que faz, não é possível fazer, vão fazer. cara, Vamos fazer. é verdade. Entendeu? É difícil. É difícil e a gente não pode ficar dando ibope pra isso, cara. tem que sair do ciclo, né? Cara, segue a tua, define teus parâmetros, tenha ética, tenha valores claros, definidos, seja um cara honrado, honesto, íntegro, mas não seja bobo. Não seja bobo, é isso aí. Não seja bobo, porque senão... Ah, eu sou bonzinho, parabéns, tu vai ser Vai um se lascado ferrar. daqui a pouco. Cara, a gente se Entendeu? ferra quando é bonzinho demais. Então bem assim, isso aí. ó, tu tem que ter equilíbrio pra tudo, sabe? Tem que ser um cara legal, bacana, gente boa, mas as pessoas têm que olhar pra ti e saber daquilo que tu é capaz. Uhum. Porque senão elas vão te subestimar, vão te tratar como qualquer um, entendeu? E infelizmente é assim que funciona. É assim mesmo. Entendeu? Então, cara, no fim, dia após dia, a gente vai aprendendo, vai ressignificando, só não pode mudar os valores que a gente tem dentro da gente, né? É isso aí. E o que a gente tá fazendo aqui é poderoso, né? É isso aqui que a gente tá... Essa troca de experiência de network, cara, isso aqui é... Não, e daqui a pouco vocês vão avançar para um clube, né? Daqui a pouco vocês vão avançar para ter um grupo, daqui a pouco, onde as pessoas vão ter uma assinatura. Claro. Copiar o G4 lá, né, cara? Por que não? Não. Sim. Por que não? Porque lá pra te estar lá dentro custa 15, 20, 30 mil reais por ano pra te estar lá. Por que não daqui a pouco ter um grupo onde a gente possa... Porque, de empreendedores, cara, né? Tu não pode falar, ou talvez hoje tu possa falar com a tua mulher porque ela vive contigo isso. Uhum. Mas o casal em si, muitas vezes o cara não pode chegar em casa e falar pra mulher dele sobre um problema que ele teve no trabalho dele. É verdade. Na empresa, uma dificuldade que ele tá enfrentando, que daqui a pouco você já passou por ela. Sim. Realmente um grupo, ou pessoas que realmente, sim. cara, entendeu? Esse conceito, ele tá muito perdido também hoje. Então, é uma sugestão de produto pra vocês. Conceito que é o conceito dos maçons, né? O dinheiro fica no meio deles, né? Esse é tipo assim, cara, existe... A minha família inteira só vai comprar na tua padaria. É uma regra. Não é não. É uma regra. O dinheiro tá no meio deles. Isso deveria ser assim conosco, né? Conosco, empreendedores, amigos, Se eu família. vou comprar um móvel, deveria ser de ti. Por isso Cara, por isso que eles são ricos. Porque o dinheiro tá no meio deles. Pô, se tu tem uma pecuária e nós somos 500 pessoas. Mas ressalva seja feita, tá? Eles têm parâmetros que eles precisam respeitar. Claro. Não é por isso que eles cobram o preço que eles querem, não é por isso que eles são pessoas de má índole. Não, existe todo um... Então, é o que eu sempre falo, sabe? Toda recompensa tem uma contrapartida também, né? Claro. E hoje tá todo mundo esperando o ganhar, o direito e o dever se perde no meio do caminho, né? Então, quando tu equilibra os dois, a doutrina deles é muito fora, né? Eles são muito... A disciplina, tudo Cara, é como se fosse literalmente, como é que eu vou dizer? Como é que se fala... Uma irmandade. Uma irmandade. É aquilo ali, tu entrou, isso, tem regras, né? É regras. Consegue cumprir o que tá aqui, se não cumprir, tá fora e deu, vai ser punido, papai. O nosso objetivo principal do podcast é dizer que é possível pra quem tá nos assistindo e pra gente ter esse network também. Porque o empresário, principalmente no começo, ele é muito solitário, né? Muito, né? E a gente precisa ter esse network, daí agora a gente fica teu amigo, do próximo convidado também, e aí quando vê tem esse grupo, como eu tava falando. Cara, e tu sabe que a coisa mais difícil, ou uma das coisas mais difíceis que eu enfrentei, assim, ao longo da trajetória de empreender, é os momentos de pânico e desespero, que dá tudo errado e tu não sabe mais o que falar fazer. Com quem? Tu imagina tu quebrar um negócio, quebrar 2 ou 3 ao mesmo tempo, enfim, tu tá endividado e tu não saber, tu não ter uma família pra recorrer, porque a tua família... A gente que vem de uma origem muito simples, cara, 5 mil reais pra uma família... Não. 5 mil pra nós não mudaria nada naquele momento. Não, e a família acaba ficando pra trás, e aí tu tem vergonha de falar, tu tem vergonha de pedir ajuda, e quando eu digo pedir ajuda, não é pedir dinheiro emprestado, é pedir orientação. É pra alguém olhar e dizer assim pra ti, pelo menos, meu amigo, fica tranquilo. A prefeitura deve pro estado, o estado deve pro país... Todo mundo deve para todo mundo. As grandes empresas cotadas em bolsa de valores hoje, elas têm um caixa de 10
milhões daqui a pouco e estão alavancadas com crédito de 20 milhões. Sabe por que isso? Que tu aprende que tu toma dinheiro emprestado quando tu tem crédito a um juro baixo e deixa o dinheiro em caixa. Porque tomar dinheiro emprestado quando tu tá quebrado, ninguém vai te dar. É por isso que as empresas fazem isso. Cara, e tu sabe que... Só aprende isso quando? Quando tu quebra e precisa de crédito. Ô, Roberto, e tu sabe Ninguém que te avisa antes. Ninguém te avisa. lidar com Então, as dívidas difícil, é viu? complicado. É muito. Isso era uma coisa que... É muito. Isso foi um dos motivos que eu quebrei também. Porque eu queria pagar todo mundo, não queria ficar devendo pra ninguém. E outro erro que o cara comete. Quebrei, E outro paguei todo mundo, fiquei sem dinheiro. Foi o maior erro que eu cometi no começo. Foi de pagar ou tentar pagar todo mundo. Quer ser honesto, o que aconteceu em algum momento? Acabou o dinheiro, eu não paguei todo mundo igual? Todo mundo. Cara, isso aconteceu comigo. Eu tive que... Cara, desculpa, eu tô te devendo, eu não tenho dinheiro agora, a minha situação é essa, eu vou te pagar, mas assim... E aí o que acontece, Precisa né? ter do dinheiro pra... Exato, exato. Não tinha, cara, porque todo o dinheiro que tu tinha... Boleto tu é um todos os sonhador. Tu é um sonhador, tu tirou daqui pra pagar aquilo ali. Mas Cara, amanhã vence isso e aquilo e tu tá ferrado, cara. Então, cara, às vezes tu precisa só de alguém pra conversar, pra te dizer, calma, não é o fim do mundo. Respira, calma, fica um dia sem fazer nada. Ah, mas eu preciso trabalhar porque eu preciso... Cara, não. Fica um dia sem fazer nada. Fica um dia sem fazer nada. Porque o cara geralmente mistura o CPF com o CNPJ. Ele não sabe nem quanto custa a vida dele. Quase sempre. Tá cheio de empresário aí que não sabe quanto custa a vida. Ou quando tu pergunta quanto custa a tua vida, quanto custa pra te viver hoje. O cara vai lá e joga junto a prestação do carro, a prestação não sei o quê. Cara, não é a mesma coisa. O que é necessário, o que é desnecessário? Custo básico. Quando tu vai conversar com alguém, às vezes um empresário, e tu começa a fazer algum tipo de mentoria com ele, cara, tu ouve cada coisa que tu fica apavorado. Não tem uma distinção entre empresa e pessoa física, entre prolabore e distribuição de lucros. Não existe. Lugares onde tu vai com isso, não, meu prolabore é de 20 mil. Tá, mas quanto ganha um cara que faz o que tu faz? Ganha 4 no mercado, como é que é 20? 4 é teu prolabore, 16 é distribuição de lucros. É empresa, né? Empresa rica. Entende? Pra te ver que como precisa de auxílio, muito, né? Claro. Muito. Então, por isso que eu digo, de novo, é um caminho para realizar mais um sonho que é realmente poder ajudar a impactar mais empresas ou mais pessoas. Exatamente. E olha, pra te ver como é, né? Isso tudo que tu tá falando são coisas que eu tô aprendendo e aplicando mais esse ano. Coisas que talvez no fundo eu sabia, mas por falta de orientação. Ou os tombos, né? E nem, esse ano, a gente separou pro Labore, CNPJ. Cara, aqui é meu prolabore, aqui é da empresa. Tá, esse é o dinheiro da empresa. Não mexe. Ah, faltou, beleza. Pega. Mas, cara, o ano passado é tudo junto. Tira pra pagar as contas e deu. Pagou as contas com todo mundo, tá, beleza. E assim vai. É difícil. É difícil, cara. E aí, esse lance do. Eu não posso ter dívida. O CNPJ não pode queimar, não sei o que. E boleto todo dia vencendo. Isso é bobagem juros. Da cabeça da gente. Cara. Tá tudo certo, todo mundo vai escorregar, todo mundo vai dever. Cara, é do jogo. Isso cara. aí que me quebrou. Isso aí é me do quebrou. jogo, entendeu? Daí hoje eu já aprendi, cara, beleza, eu tenho dívida, vou pagando como dá, mas não posso ficar sem dinheiro de em novo, caixa. Inteligência emocional é como tu lida com as coisas e quanto deixa te afetar. Não né? posso ficar sem dinheiro em caixa, tá tudo não certo. tem como, e aprender com o dinheiro da empresa, né? Isso aí. Quer fazer mais a saideira? Queria pedir pra te olhar pra aquela câmera ali. E pensa que todo mundo vai estar te ouvindo agora pra te deixar uma mensagem final pra quem tá nos assistindo. Uma mensagem final, coisa profunda, viu? Coisa profunda. E pode ser de negócio, empreendedorismo, né? Conselho, né? Conselho, né? É que o conselho é uma coisa muito, muito particular, né? Mas eu diria assim, eu diria o seguinte, ó, pra todo mundo que tá empreendendo, que tá nessa jornada, independe do momento que se encontra. Se está começando agora, ou se está dentro de um problema, uma dificuldade muito grande dentro do segmento que está trabalhando, dentro da empresa, não tem ou não enxerga nenhuma alternativa, fica tranquilo, isso faz parte do jogo. Faz parte do jogo. A coisa mais importante que tem é manter a cabeça em paz, manter a tranquilidade naquilo que tu tá fazendo para te tomar decisões mais assertivas. Eu acho que essa é a coisa mais importante que a gente precisa aprender com o tempo. Essa ânsia de tentar resolver tudo de uma hora para outra, ela atrapalha, ela não ajuda. E aquilo que não tem solução, solucionado está. Eu acho que é mais ou menos isso. Top. Top. Roberto. Seus bordão. Obrigado. Prazer imenso. Top demais.